E aí galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui, estou trazendo para vocês uma aula muito importante, muita gente me pediu, que é de análise combinatória. E hoje nós vamos trabalhar os seguintes assuntos: análise combinatória. E com isso também princípio fundamental da contagem e algumas coisas relacionadas à lógica também, beleza? Vamos lá! Bom, o maior problema que a galera tem com combinatória é tentar conseguir distinguir qual ferramenta usar. Tem gente que trabalha só com PFC, tem gente que trabalha com fórmulas e coisas do tipo. A minha dica é a seguinte: você tem sempre que estar preocupado com a interpretação da situação. Tem gente que só quer gravar palavras-chave e aplicar uma fórmula. Combinatória não funciona muito bem assim. Em alguns casos isso dá certo, mas na maioria de questões que sejam de nível médio ou difícil, não vai funcionar. Algumas pessoas aprenderam a fazer tudo por PFC. Já te digo, tá certo. Tudo isso daqui, ó, permutação, arranjo, combinação, permutação com repetição, permutação circular, permutação caótica, é tudo PFC. Porque PFC é simplesmente o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. É você associar pensamentos através da multiplicação. Então tudo isso daqui vem do PFC. Se você faz só por PFC e consegue distinguir quando tem que dividir, quando não tem, coisa do tipo, show! Eu vou colocar aqui, principalmente para quem tem mais dificuldade, para você ter ferramentas distintas para situações distintas, beleza? A gente vai separar as questões de combinatória em dois grupos. As questões que falam de reorganização e as questões que falam de reagrupamento. Alanson, tem como falar dos dois numa questão só? Tem, ela só vai ser mais difícil, beleza? Reorganizar, você vai trabalhar quando você tiver uma quantidade de elementos N e você só está trocando os elementos de posição, você não está diminuindo a quantidade de elementos. Então você vai usar uma permutação, seja ela simples ou com repetição. Se você for reorganizar, pegar uma quantidade de elementos e montar menos elementos, grupos com menos elementos, eu tenho lá N elementos e quero formar grupos com P elementos. Você vai usar um reagrupamento, ou seja, um arranjo ou uma combinação. Dependendo da situação, você vai fazer por tracinho, você vai fazer por fórmula, você vai fazer só o PFC, mas aí é muito situacional, você tem que saber interpretar. A permutação pode ser simples ou com repetição. Arranjo você usa quando a ordem dos elementos muda o resultado e combinação quando a ordem não muda o resultado, beleza? Vamos falar mais sobre isso. Mas para começar, para falar de combinatória, a gente tem que falar de fatorial, né? Porque vai aparecer bastante. O que é o fatorial e esse símbolo de exclamação que é o fatorial? É simplesmente uma contração, uma simbologia que representa que você vai pegar o número e dividir e multiplicar por todos os seus antecessores até 1, naturais. Então, ó, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. E por definição, 0 fatorial é 1, e aqui tá errado, tá? 1 fatorial é 1 também, beleza? Por definição matemática, ok? Então vamos lá para a prática. Permutação simples, você vai utilizar quando você estiver trocando elementos de posição e não tem elementos repetidos. Todos os elementos são distintos de alguma forma, beleza? Então, elementos distintos, vai trocar de posição, você usa uma permutação simples. Exemplo, de quantas maneiras podemos organizar uma fila com 6 pessoas? Sempre que você vai trabalhar combinatória, você tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção e começar uma questão pelas restrições e imposições. O que é isso? O que não pode acontecer e o que deve acontecer com certeza, uma imposição, certo? Essa questão não tem restrições, ele só está trocando as pessoas de posição, ele não deu nenhuma restrição específica, ah, fulano não pode ficar nessa posição, ciclano tem que ficar naquela posição, não falou nada disso, certo? É só trocar pessoas de posição, então não tem restrições, você só vai fazer. São 6 pessoas, você vai colocar lá 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. A galera que faz por PFC é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e só vai preenchendo, né? 6 possibilidades, não pode repetir, não pode repetir, não pode repetir, não pode repetir, não pode repetir. Eu botei uma mágica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, botei 7. Então dá no mesmo, né? E a gente multiplica esses resultados porque é uma associação em sequência, né? Uma ideia de E. Eu tenho a primeira pessoa, E a segunda, E a terceira e a quarta, E a quinta e a sexta. Na combinatória, quando valores se associarem por uma ideia de E, você multiplica. Quando eles associarem por uma escolha ou, você soma. Bom, sabendo a permutação simples, vamos para a permutação com repetição. A permutação com repetição também é só você reorganizar elementos, só que com elementos repetidos. Por exemplo aqui, quantos anagramas podemos fazer com as letras da palavra paralelepípedo? O que é um anagrama? O anagrama é uma nova palavra formada quando você troca letras de posição, certo? Isso é um anagrama, ele fazendo ou não sentido. Então, por exemplo, quando eu troco esse P de posição com A, eu faço um anagrama da palavra paralelepípedo.
Fica A-P-R-A-L-E-L-E-P-I-P-E-D-O. Isso já é um anagrama. Só que aqui tem um porém. Se eu troco esse A de lugar com esse A, qual é o anagrama que eu formo? Paralelepípedo. Ou seja, é o mesmo anagrama. Então eu não posso contar a troca de posição do A com A como um novo resultado. Então, como eu estou trocando elementos de posição, mas eu tenho elementos repetidos, onde a troca de posição não gera um novo resultado, isso daqui é uma permutação com repetição. Se eu simplesmente fizer a permutação aqui, ela vai contar esses dois resultados como resultados diferentes. Afinal, ele conta quantas vezes você trocou de posição. Só que aquilo ali não pode contar. Então é por isso que eu uso a permutação com repetição. Como é a permutação com repetição? Primeiro você vai ver quantos elementos tem na palavra, na situação, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ó, na nossa fórmula, o N é 14. Bom, aí a gente vai ver o que se repete, tá? O que tem repetido, ó. Tem 2 As. Então, ó, aqui embaixo, essas letras são os repetidos. Tem, vamos dizer que o K é 2, né? Tem mais alguma coisa repetida? O L, ó. Tem 2 L's. O J também é 2. Tem mais alguma coisa repetida? Tem 2 P's, ó. P e P. O M é 2. Tem mais alguma coisa repetida? Ó, na verdade, tem 3 P's. Contei um P a menos. Tem 1, 2, 3 E's. Vou botar um Y aqui. 3 E's. R só tem 1, I só tem 1, D só tem 1 e O só tem 1. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e botar o fatorial da quantidade de letras dividido pelo produto das repetições fatorial. Ó. 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Certo? Isso daqui vai ficar, ó. A ideia de fazer fatorial é você abrir o maior até chegar nos menores. A gente não vai fazer esse cálculo todo aqui, né? Porque vai ficar um número imenso. A gente só vai fazer uma simplificação. Então, isso vai ficar, ó, 14 vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Aí vai ficar 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, e aí eu vou deixar o outro 3 fatorial. Corta esse com esse. 3 vezes 2, 6, corta com 6. 2 vezes 2, 4, corta com 4. Aí o resultado seria essa multiplicação gigantesca aí, beleza? Mas é só como exemplo, a conta não é o importante pra gente, é só como fazer, ok? Bom, vou botar um desafio aqui que é onde a galera geralmente se confunde. Olha só, de quantas maneiras podemos organizar uma fila de 6 pessoas onde existem 2 gêmeos idênticos e indistinguíveis? Ou seja, são 2 gêmeos que eu não consigo identificar qual é qual. Isso é uma permutação simples ou com repetição? Pausa o vídeo e me responde aí nos comentários. É simples ou com repetição? Voltou? Então repara. Eu falei que quando tem elementos repetidos, você tem que usar permutação com repetição. Se tem 2 gêmeos idênticos, trocar eles de posição na fila faz diferença na fila? Gente, claro que faz. Por mais que eles sejam idênticos, são pessoas diferentes. João e José, gêmeos idênticos. Se eu boto lá na fila, João, Pedro, José e o fulano. Se eu troco, José, Pedro, João e fulano, é outra arrumação de fila. Ah, Landerson, mas eu não consigo distinguir eles, gente. São objetos diferentes, são pessoas diferentes. Você visualmente não conseguir saber quem é quem, não faz diferença, certo? Continuam sendo pessoas diferentes e a fila foi organizada de uma outra forma, beleza? Então isso daqui é uma permutação simples de 6 pessoas. Permutação de 6, que vai ser 6 fatorial, que nós já vimos que é 720. Deu para entender? Coloca aí no comentário se você acertou ou não. Mais um desafio para você, ó. Um jogo infantil possui 8 peças coloridas, 4 azuis, 4 vermelhas e 2 verdes. Elas têm o mesmo formato e só se diferenciam pela cor. De quantas formas podemos organizar essas peças numa fila? E aí? Elas são idênticas, só diferencia pela cor. De quantas formas podemos organizar essas peças em uma fila? Pô, muita gente vai dizer, pô, Alan, só isso é permutação de 4,
6, 8 com repetição. As 4 repetidas aqui, as 2 repetidas aqui e as 2 repetidas aqui. Você pensou assim? Porque, tipo, trocar essa peça de posição com essa não vai fazer diferença. Vai ser a mesma organização. Não, vai fazer diferença sim. Porque eu quero saber de quantas formas podemos organizar essas peças. Peça A, peça B, peça C, D, E, F, G, H. Se eu troco a peça A de posição com a B, é uma nova fila de peças. Qual é, Alanson? Você acabou de falar ali que nos anagramas trocar as letras não mudava. Por que as peças mudam? Porque o anagrama, pela definição, é a palavra em si. Se eu troco o P de lugar com P, a palavra é a mesma. Aqui ele pediu a fila. Quer saber como seria o enunciado para essa questão C de permutação com repetição? Se ele pedisse de quantas formas podemos organizá-las? Pelas cores. Se fosse pelas cores, ele pediu, ó, de quantas formas podemos organizar essas peças em uma fila. É peça A, B, C, independente da cor. Se fosse de quantas formas poderíamos organizar essas peças pelas cores, aí seria com repetição. Porque aí trocar azul de lugar com azul dá no mesmo. Entendeu? Então, isso daqui é uma permutação simples da forma que está aqui. Se ele pedisse pelas cores, seria com repetição. Deu para pegar? Comenta aí. Tô indo em cima de onde a galera geralmente erra. Vocês têm muita dúvida nisso daqui. Fica só decorando combinatória, fórmula e palavra-chave. Chega numa situação dessa, quebra a cara. Tem que saber interpretar a combinatória, beleza? Vamos lá. Agora vamos para os agrupamentos. Os agrupamentos vão ser divididos de duas formas, arranjo e combinação. Ah, Landson, eu uso quando a ordem importa, quando a ordem não importa. Eu não gosto dessa terminologia não, tá? Eu vou fazer diferente. Você vai usar arranjo quando, ao pegar dois elementos e trocar de posição, gerar um novo resultado. Se você pegar uma resposta, um exemplo, trocar dois elementos de posição e não gerar um novo resultado, é combinação. Repara só. 5 amigos foram disputar uma corrida de kart. De quantas formas diferentes pode ocorrer o pódio com 3 colocações? Digamos que eu tenho um amigo A, B, C, D, E e E. Não, só o E, né? Já tem 5, né? O E. O pódio, um dos pódios possíveis é o pódio ABC, onde o A é o primeiro, o B é o segundo e o C é o terceiro. Se eu troco esse exemplo aqui, 2 valores de posição, eu mudei o resultado? Esses pódios são iguais ou são diferentes? É um novo pódio. Se ao trocar de posição gerar um novo resultado, a gente usa arranjo. Então, ó, o N vai ser o total de elementos, o P vai ser a quantidade de novos elementos do grupo. Ou seja, aqui eu estou procurando o arranjo de 5, 3 a 3, que vai ser 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 sobre 2 fatorial. Isso daqui vai ficar 20, 60. 60 formas diferentes. Que é diferente da combinação. Mesma quantidade de elementos. De quantas maneiras podemos formar trios com 5 pessoas? 5 pessoas. A, B, C, D, E. Um trio exemplo, A, B, C. Se eu troco o A de lugar com B, fica B, A, C, é um novo trio? O trio A, B, C é diferente do B, A, C? Não, é o mesmo trio. Se eu troquei elementos de posição e deu o mesmo resultado, é combinação. Então, isso vai ser a combinação de 5 tomados 3 a 3. 5 fatorial, 3 fatorial, ó. 5 menos 3 fatorial. 5, 4, 3 fatorial, sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso daqui corta 2 fatorial é 2, 10 formas. Beleza? Então, Lance, mas eu já sei fazer a ordem importa, a ordem não importa. Tu sabe mesmo? Porque dependendo do enunciado, eu sei que a galera se embola para dizer se a ordem importa ou não, tá? Se você acerta todas as questões pela ordem importa, a ordem não importa, show. Se você não acerta, vai na minha, tá? Vai na minha que aprendendo assim vai ser mais fácil ainda, beleza? Vamos para a questãozinha da FUNRIO, provas anteriores. Um estacionamento possui vagas organizadas de maneira a formar uma fila pela ordem de chegada de seus condutores. O estacionamento dispõe de 6 vagas e 12 carros estacionam nesse local. De quantas maneiras distintas essa fila de estacionamento poderá ser formada? Então, o que acontece?
São 12 carros que chegam lá para estacionar normalmente, não ao mesmo tempo, necessariamente, mas vai fazer uma fila e só 6 vão estacionar. Então depende de quais são os 6 que chegam primeiro, né? Pode chegar o ABC, pode chegar o ABJ, pode chegar o ABG e assim vai. Bom, eu tenho 12 carros que eu quero ver de quantas formas eu posso formar grupos de 6. Se eu pego a fila ABC ou pego a fila BCA, são resultados diferentes. Então, eu vou usar um arranjo. É um agrupamento, eu quero saber 12, 6 a 6, certo? E a ordem, se eu troco de posição, gera novo resultado. Então, é só um arranjo de 12 tomados 6 a 6, 12 fatorial sobre 12 menos 6 fatorial. Isso daqui é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, que vai dar sobre 6 fatorial. É só multiplicar isso daqui que você vai chegar a 665280. Ah, Landerson, eu poderia fazer por PFC, né? Botar lá 6 tracinhos, 2, 3, 4, 5, 6. São 12 carros, 12, não pode usar o mesmo, 11, 10, 9, 8, 7. Repara que é a mesma coisa. Todas as fórmulas de combinatória vêm de PFC. Ah, é mais fácil fazer por PFC. Arranjo é mais fácil fazer por PFC, mas se fosse combinação, você sabe fazer por PFC? Porque dá também, beleza? Vamos para a próxima. Em uma escola de teatro, uma turma é constituída de 8 rapazes e 6 moças, inclusive André e Valéria. Para uma enquete, o professor precisa de 4 rapazes e 3 moças. O número de escolhas que o professor dispõe, que contém Valéria, mas não André, é igual a aqui, ó, que é o que eu falei, restrição. Tem que ter Valéria, não pode ter André. Aí o que acontece? São 8 rapazes, de onde ele vai tirar 4 rapazes. Você tem que interpretar, não é só jogar fórmula. A outra foi só jogar fórmula, essa daqui não, ó. Você tem 6 moças e ele quer escolher 3 moças. Bom, aí o que acontece? Tem que ter Valéria. Se tem que ter Valéria e tem 3 vagas, uma vaga é de Valéria. Então sobram 2 vagas para 5 moças, concorda? Isso é interpretação, isso não é fórmula, tá? Já no rapaz, são 4 vagas, 1, 2, 3, 4, que não pode ter André. Então não são 8 pessoas para 4 vagas. Eu não quero André, são 7 pessoas para 4 vagas. Aqui tu também pode fazer por PFC. Só que aqui, repara, se eu pego as mulheres A e B com Valéria ou B e A com Valéria, é o mesmo grupo. Trocar elementos de posição não gera um novo resultado. Então isso daqui é combinação. Você tem 7 pessoas para 4 vagas, combinação de 7, 4, 4. Você tem 5 pessoas para 2 vagas, né? Porque Valéria já ocupou uma. Combinação de 5, 2 a 2. Landerson, dá para fazer por PFC? Dá, só que você vai ter que dividir. Aqui vai dividir por 4 fatorial, aqui por 2 fatorial. Você sabe fazer assim? Não? Então vem na fórmula. Então, ó, combinação de 7, 4 a 4 vai ser 7 fatorial, 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial. Isso dá 7 vezes 6, né? Esqueci do 6. Vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial, aqui vai dar, ó, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial corta, o 3 corta aqui, 35. A combinação de 5, 2 a 2 vai ser 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 2 fatorial vezes 3 fatorial, corta aqui, aqui dá 2, 10. Eu tenho que ter o grupo de rapazes e o grupo de moças. Como eu tenho que ter um e outro, eu pego esses resultados e multiplico. Se fosse um ou outro, eu somaria. Então, isso vai ser 35 vezes 10, 350. E aí? Vocês querem que eu faça um vídeo só resolvendo questão de combinatória para dar mais bizu para vocês? Coloca aí nos comentários. Já digo para vocês, muito obrigado pela participação de todo mundo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, galera. Fui!